vamos lá. E aí, certificado digital. Eu queria falar desse assunto, e aí entra, né, muito nessa hoje em dia, o certificado digital passa a ser uma das principais ferramentas para essa área de segurança, porque ele envolve tanto é, você dar a integridade da informação, né, está íntegra com a assinatura do certificado, como está confidencial com a criptografia do certificado. A única coisa que o certificado não cuida mesmo seria da disponibilidade, né? Não é ele que causa a disponibilidade. Mas com o uso do certificado digital, nós vamos ter tanto a integridade, entendeu, como a confiabilidade da informação. Ele ser confiável aquela informação. Mas eu queria saber, as pessoas às vezes têm visão diferente do que é certificado, e aí eu queria saber de vocês aí, quando você bota as perguntas aí, né? O que é um certificado digital? Alô? Certificado digital? Vamos lá, participação, Professor, participação. Hã? professor, eu acho que o certificado digital é um conjunto de uma chave privada, assim Uhum. como um token. Uma chave Pra, privada e um token. isso, para efeitos de criptografia assimétrica. Uhum. Eu Muito acho bom. que é isso. Tá nesse rumo. Quero quem dá mais, quem dá mais. Então, professor, na minha opinião, também segue essa mesma linha, Hum. que é como se fosse um CPF, né? Você tem uma identificação única ali. Uhum. Como se fosse um CPF, identificação única. O que mais? Chave É algo pública que vai também. é um par de chave privada e pública que vai permitir que você assine os documentos que você gera e que Aham. você receba documentos criptografados com a sua que você receba criptografado. Muito bom. Quem falou? Daniel? Daniel. E Daniel, só uma pergunta. E, por exemplo, se você me manda a sua chave pública, como é que eu sei que essa chave pública é sua? Aí já é outra questão. Aí eu acho que já tem questão de confiabilidade, né? Você pode ter um diretório que outras pessoas vão assinar a sua chave. Você pode Uhum, ter festas de assinatura que o pessoal faz com chaves do tipo PGP, por exemplo, reúne uhum, todo mundo e um certifica pessoalmente a chave do outro. aham. Aí você Olha vai ter um só, falou diretório. PGP, ó. Ou você vai ter uma unidade certificadora, ou Serasa, alguém que. Aham. Serasa, não. Do negócio do governo, esqueci o nome. Sim, do Que vai XP. certificar para você, Aham, SERPRO, né? Que vai certificar para você. Você vai aham. comprar, você vai mandar seus documentos, ele vai gerar para você e garantir que você é você. Garantir que você é você. Muito É bom. o que eu ia colocar. O certificado, a meu ver, é algo o certificado digital é algo que garante que a pessoa natural Uhum, uma chave, um conjunto de chaves que garante que a pessoa natural uma pessoa natural se torne uma assinatura uhum, digital. Ela consiga levar para o ambiente digital uhum. a sua personificação natural. E Entendo. aí envolve esse conjunto de garantias, né? Ou Aham, garantia por um terceiro, ou por um grupo, que é o caso de blockchain, né? Que uhum, garante uma certificação por um grupo de pessoas, ou um grupo de assinaturas em rede e tal. Tem uhum, vários instrumentos de garantia, né? Mas o uhum, princípio que eu entendo é que seja a pessoa natural, uhum, um instrumento que garanta que a pessoa natural se posicionou ou assinou ou uhum, validou aquele documento online. uhum. Entendi. Não, muito bom. Tudo que vocês falaram faz parte, né? Mas aí, por exemplo, quando você fala em pessoa, por exemplo, quando eu tenho aqueles sites que são HTTPS, ali eu tenho um certificado digital? Sim. Agora você me apertou, É. acredito que sim. E ali é uma Daí, pessoa? sim. Não, eu acho que o certificado não é só para certificar uma pessoa, para certificar qualquer entidade, porque a gente também pode Uhum, falar de negócios máquinas para máquinas, é máquina conversando com máquina. Então, eu vou ter um certificado para uma máquina autenticar em outra máquina e realizar alguma ação. uhum.
Muito bom, muito bom. É verdade, é verdade. Não é Uhum. só para pessoa natural mesmo. Não é só para Pode ser para pessoa. máquina, pode ser para empresa, né, pessoa. Aham, exatamente. Como o SNPJ, né? O SNPJ é para uma empresa, não é para uma pessoa. Uhum. Muito bom. Assim. Aí, olha só, certificado digital, eu gosto sempre de explicar ele para a gente ir entendendo a base dele. Então, a primeira coisa da base do certificado digital é a criptografia. Essa é a primeira coisa da base do certificado digital. Então, ele surgiu com a ideia de criptografia, certo? Ele surgiu com essa ideia de criptografia. E aí, como vocês falaram, entendeu? Você tem a criptografia assimétrica, que é a que tem um par de chaves, né? Chave pública e chave privada. Mas existe a criptografia simétrica, certo? Existe a criptografia simétrica. E aí, pergunta de vestibular, pergunta difícil. O certificado digital usa qual dessas duas? O certificado digital usa a pública, desculpa, a assimétrica. Você tem um par público e privado. Mas Uhum. geralmente ela é muito onerosa para o computador. Você usa ela para trocar uma chave privada, uma chave simétrica, para depois realizar a conversa. Uhum. Então, qual é que o certificado digital usa? Usa a assimétrica. Tem a assimétrica. Mas Usa será que ele as não usa duas. também a assimétrica? Usa as duas, professor. Ele faz um As hash com duas. a simétrica Ele e usa depois... a assimétrica para trocar a assimétrica, para trocar a chave simétrica. Exatamente. Então, por exemplo, quando você manda algo criptografado com um conjunto, né, de certificado digital, né, um padrão, né? Você tem um padrão de certificado digital, como o colega falou, né, o PGP, né? Você tem o X512, que é que a gente mais usa, né? Esse da ICP Brasil e tal. Então, eles têm o quê? Eles têm as duas, a simétrica e a assimétrica. Como ele falou, a assimétrica ela é muito onerosa. Para você poder criptografar, por exemplo, um documento, um texto, um e-mail, para você criptografar ela com a assimétrica, nossa, o processamento é muito alto. Então, o que normalmente um padrão de certificado vai fazer? Ele vai pegar, inventar uma senha grande e vai usar a assimétrica, criptografa com ela. Depois ele pega essa senha grandona e criptografa com a assimétrica. E aí ele manda as duas coisas, manda o criptografado com a senha, entendeu? E manda para lá. Chegando lá do outro lado, com a chave oposta, ele consegue descriptografar a senha simétrica e aí ele vai conseguir descriptografar o documento. Então, num padrão de certificado, a gente vai ter as duas, né? Ou seja, quando a gente pensa, não é só uma. Certificado não envolve só ali as chaves pública e privada, eles envolvem tudo, é todo um conjunto, né? Então, quando você pensa, por exemplo, em par de chaves, por exemplo, acho que alguém botou, não, foi SSL, mas, por exemplo, o SSH, né? Você vai acessar um servidor com SSH. Lá você só precisa do par de chaves assimétrico, entendeu? Que ele usa só para poder fazer ali, estabelecer a autenticação da comunicação, entendeu? Então, às vezes não é tão complexo, né? Não vai ser mais simples ali. Ou tem coisas que vai utilizar só a simétrica mesmo, a criptografia simples mesmo. Mas, quando, por exemplo, do Word, né? Quando você bota a senha no Word, ele criptografa com a simétrica, né? Só para poder ali, você depois botar a senha e descriptografar ele. Aí, o que vai acontecer? Mas o padrão de certificado digital já usa todos esses, usa as duas, porque cada uma vai ter a sua vantagem e desvantagem ali dentro do padrão. Aqui eu botei um exemplo, ó. Aqui é um exemplo de uma chave pública e aqui de uma chave privada. Aqui só é a chave, só a senha. Imagina decorar isso, hein? Aí, se você for ver, normalmente a chave privada ela fica criptografada com a criptografia simétrica, que só você digitando a sua senha descriptografa a sua chave privada para você usar a sua chave privada. Então, veja que até para você guardar ali, né, a sua chave, você usa uma simétrica que tem a sua senha para poder conseguir guardar, proteger mais ali a sua chave privada, né?
Então, vamos entender aqui. Nós temos a Alice e o Bob. São dois personagens famosos. E a Alice e o Bob, eles vão ter que conversar entre eles, certo? Se a gente usasse só a criptografia simétrica, como é que o Bob ou a Alice ia passar a senha para o outro? Tinha como fazer isso? Ficaria difícil, né, dele passar a senha para o outro. Mas utilizando um par de chaves, entendeu? Com a criptografia assimétrica, se um tem a chave do outro, né, a chave pública do outro, o que vai acontecer? Eles conseguem mandar, entendeu? Com a senha criptografada para o outro, com a chave privada. Do outro lado, com a chave pública, ele consegue... ele vai criptografar com a chave pública, por exemplo, o Alice vai mandar para o Bob. Então, a Alice vai criptografar com a chave pública do Bob. Ela pega a chave pública do Bob e criptografa. E aí manda, ou seja, só o Bob que tem a privada é que vai conseguir descriptografar aquilo. Porque a Alice usou a chave pública dele. Então, só ele vai poder descriptografar aquela informação. Já no caso do Bob mandando para a Alice, ele vai fazer o contrário. Ele pega a chave pública da Alice e manda. Beleza, mas aí entra o ponto que eu até perguntei, como é que eu passo a chave pública de um para o outro para poder confiar? E aí que entra o quê? A assinatura digital. Não, desculpa, vou explicar a assinatura para explicar a assinatura do certificado. A assinatura, ela já é diferente. Quando você assina um documento, você assina com a sua chave privada, e aí todo mundo que tem a sua chave pública, vai poder verificar que aquela sua assinatura é verdadeira. Então, quando você assina, você não vai criptografar o documento todo. Você vai fazer apenas um hash daquele documento e você criptografa com a sua chave privada aquele hash. E aí todo mundo vai poder descriptografar mas eu acho que o hash e eu saber estava que numa está reunião certo. super importante lá de tarde. Oi? A reunião? O que tem? Desculpa, professor. Meu áudio está aberto. Desculpa. Então, aí o que vai acontecer? Então, com isso você consegue assinar. Então, a assinatura é o quê? Pegar o documento, gerar o hash dele, e aí você criptografa com a chave privada aquele hash. Então, aqui que entra como é que você faz para garantir que uma chave pública, entendeu? Entendeu? Para garantir que a chave pública, entendeu? Ela é válida. Você vai ter que ter uma autoridade certificadora, né? Ou seja, o que é autoridade certificadora? É o terceiro confiável. Então, tem a Alice e o Bob, eles dois confiam, entendeu? Numa autoridade certificadora. Então, essa autoridade, ela vai assinar a chave pública do Bob e assim vai fazer com que a Alice possa confiar que essa chave pública é realmente do Bob, porque a Alice confia na autoridade certificadora. Agora, como ela faz para saber que a autoridade certificadora é válida, aí é outros 500. É uma questão de confiança. Ela aceita, simplesmente confia. Por exemplo, nós vamos ter a ICP Brasil, certo? A ICP Brasil é a autoridade certificadora brasileira. E, por lei, passamos a confiar nela. Ou seja, o ITI, né, que é o Instituto lá do Brasileiro de Tecnologia de Informação, ele garante todo um mecanismo de segurança para poder garantir as assinaturas, garantir que os certificados emitidos, que o certificado vai ser o quê? Essa chave pública com a assinatura feita pela ICP Brasil, são válidos, são de confiança. Então, o que vai acontecer? Quando nós temos, juntando essa chave pública com a assinatura do terceiro confiável, a gente passa a ter o certificado. A gente passa a poder confiar naquela chave pública. Então, assim, quando você emite um certificado, eu posso pegar aqui, pega o programa OpenSSL e a gente pode criar o certificado, assina e faz e monta tudinho. Eu posso gerar certificados e mandar para vocês. Só que aí entra o quê? A confiança. Então, por exemplo, se nós somos um grupo aqui e eu mandei para vocês os certificados e vocês estão confiando aqui,
vamos utilizar os certificados nessa classe, nessa turma. Então, vai ser válido o certificado, vai funcionar tudinho. Vocês deram o voto de confiança da emissão desse certificado, porque eu emiti para cada um, né? Então, vocês sabiam, eu peguei pelo nome de cada um, tá tudo emitido certinho. Então, passou a ser confiado, né? Até a gente chama de PKI, né? Que seria uma ICP em português ou PKI em inglês, que é quem emite os certificados ali. Então, por exemplo, uma empresa pode ter a própria estrutura dela de emissão de certificados. Só que aqueles certificados vai ter o âmbito de validade aonde? Vai ter o âmbito de validade dentro da empresa. Ou seja, quem está lá fora não confia, então não vai ter valor lá. Aqui, quem estiver fora da turma não vai ter valor, não vai confiar, não vai valer o certificado. Então, o certificado está muito ligado a esse terceiro confiável aqui. Quando você instala o navegador, por padrão, ele já instala para você vários, entendeu? Autoridades certificadoras que o navegador confia. Não é você, é o navegador que confia. E você, por confiar no navegador, você passa a confiar naquelas autoridades certificadoras. Mas, por exemplo, se eu for lá no seu computador e eu instalar a minha autoridade certificadora, eu instalei lá, fui lá, você não viu, e eu instalei a minha autoridade certificadora. E aí eu fiz um site falso e emiti um certificado para aquele meu site falso lá. E você acessou o site e vai ter o HTTPS. Será que o navegador vai reclamar alguma coisa? Ele vai reclamar que aquele certificado ali que eu emiti não é válido? Será que ele vai reclamar? Não vai reclamar. Por quê? Porque eu instalei no navegador dizendo, ó, agora você confia nesse certificado. Agora você confia. Então, tudo está envolto nesse terceiro confiável. Esse cara que vai assinar e você vai confiar, entendeu, que aquela chave é válida. Um outro exemplo, né, porque nós temos esse padrão, que ele é centralizado. Você tem a autoridade certificadora central. Mas existe padrões de certificado que a autoridade certificadora é descentralizada, como o exemplo do PGP, que o colega falou. O PGP, você assina o certificado dos outros. Você vai assinando o certificado dos outros. Então, eu posso pegar aqui o certificado PGP, emitir, e peço para vocês emitir. Aí eu vou lá, você me mandou o seu, beleza, assinei aqui o seu. E aí a gente vai fazendo coleção de assinaturas. À medida que a gente vai coletando assinaturas, eu vou dizendo, ó, o meu certificado aqui, ele está mais confiável. Por quê? Porque eu tenho várias assinaturas de pessoas que confiaram e assinaram. Pode ser que eu fiz 200 certificados e fui um assinando o outro? Pode. Pode também. Descentralizado eu posso emitir vários e botar um para assinar o outro e gerar um monte de assinaturas falsas ali. Por isso que ele tem que ser uma cadeia, né? Ou como o blockchain trabalha, né? Que um vai amarrando, que vai chegando, você vai descobrindo tudo lá como é que é. Porque um vai validando o outro, você chega lá no confiável de todos, né? Então, o que vale do certificado digital é quem assina. É a assinatura daquele certificado é que dá o valor para ele, ou seja, a chave pública mais a assinatura da autoridade certificadora. Isso é que dá a validade.